Uma revolução silenciosa começou, dessas que nenhum comunicado à imprensa revelou por completo. A portas fechadas, engenheiros trabalharam em segredo, criando uma máquina capaz de mudar os rumos de uma indústria inteira. O silêncio cerca a sua existência, mas as consequências já se espalham mais rápido do que qualquer um esperava. Alguns líderes se desdobram para responder, enquanto outros simplesmente negam a mudança. Antes que isso seja abafado, o mundo talvez já esteja testemunhando o momento que encerra uma guerra que ninguém viu chegar. Dentro dos laboratórios da Tesla, uma mudança silenciosa começou. Os engenheiros se moviam com cuidado, falando em tons baixos, quase como se as palavras pudessem disparar alarmes. O que eles estavam construindo era diferente de tudo que o mundo dos carros elétricos já tinha visto. Um novo motor estava tomando forma, algo que prometia mudar a forma como os carros são alimentados e talvez como a indústria inteira opera. Mas, por enquanto, permanecia escondido, atrás de portas trancadas e áreas de acesso restrito. Os primeiros protótipos foram mantidos longe dos olhos dos investidores. Alguns executivos, que normalmente recebiam todas as atualizações, ficaram de fora das reuniões decisivas. Documentos eram controlados, cronogramas eram classificados, e as equipes de desenvolvimento se comunicavam apenas por canais criptografados em grupos pequenos. Rumores sobre as capacidades do motor vazavam aos poucos, geralmente apenas fragmentos de conversas, mas quem ouvia sentia o peso do que estava sendo construído. O silêncio era proposital. Cada ação, cada teste foi desenhado para passar despercebido pelo mundo lá fora. Nenhum comunicado à imprensa anunciou o trabalho. Não houve manchetes, demonstrações ou testes públicos. O mundo externo seguia sem saber de nada. Analistas acompanhavam as linhas de produção e os relatórios trimestrais sem ver nada em comum. Mas, dentro do laboratório, o ritmo da atividade contava uma história diferente. Engenheiros testavam componentes no maior sigilo, ajustando tolerâncias e calibrações com precisão. Algumas equipes trabalhavam durante a noite, enquanto medidas de segurança garantiam que só um punhado de pessoas de confiança pudesse acessar as áreas mais sensíveis. Pessoas de dentro contam que a dimensão do potencial do motor era difícil de compreender no começo. Relatos descrevem uma máquina capaz de entregar mais eficiência e potência do que os modelos atuais, com a capacidade de reduzir custos e acelerar o desempenho de um jeito que os concorrentes não conseguiriam igualar. As implicações eram enormes, e mesmo dentro da Tesla, poucos entendiam o panorama completo. Enquanto o público seguia alheio, a primeira ondulação dessa revolução já tinha se formado em silêncio. Pequenos sinais, como pedidos de compra, requisições de materiais e envios de protótipos, já davam pistas de uma mudança, mas a verdadeira extensão ainda estava oculta. De acordo com relatos, o clima dentro dos laboratórios era tenso. Cada engenheiro sabia que um vazamento poderia mudar o rumo das negociações, atrair atenção indesejada ou fazer com que concorrentes tentassem copiar a ideia antes da hora. Fontes contam que esse segredo todo gerava pressão, mas também acelerava a inovação. As equipes ficaram superfocadas, resolvendo problemas de forma rápida e eficiente, progredindo sem alarde. O avanço silencioso era deliberado, estratégico e essencial para manter a vantagem. Enquanto o trabalho seguia, ninguém fora do círculo mais restrito entendia totalmente o que estava acontecendo. Os primeiros sinais da disrupção foram sutis, quase imperceptíveis, mas quem estava por dentro sabia que estavam criando a base para algo muito maior. Cada protótipo, cada teste silencioso, adicionava mais uma camada a um projeto que poderia redefinir o futuro dos carros elétricos. A ondulação que começou no silêncio estava prestes a se transformar numa força que não poderia mais ser ignorada. O que estava sendo guardado atrás daquelas portas fechadas logo forçaria o mundo a prestar contas. Esse motor não era só mais uma versão dos motores elétricos já existentes. Pelos primeiros relatos, ele prometia uma eficiência e potência muito além do que a indústria considerava possível. Engenheiros dos laboratórios davam pistas sobre projetos que reduziam a perda de energia, aumentavam a velocidade e permitiam autonomias maiores sem precisar de baterias mais pesadas. Era uma combinação de engenharia de precisão com experimentação ousada. Embora os detalhes técnicos fossem guardados às 7 chaves, as implicações já chamavam a atenção de concorrentes, que começaram a notar padrões estranhos nas cadeias de suprimentos e nos prazos de produção da Tesla.
Pessoas próximas ao processo afirmam que analistas de fora da empresa começaram a rastrear pequenas anomalias. Pedido de metais raros, volumes de embarque fora do comum e mudanças repentinas no fluxo das fábricas sugeriam que algo diferente estava em andamento. Alguns especulavam que poderia ser uma melhoria incremental nos modelos existentes. Outros, depois de examinar registros de patentes e resultados de testes que vazaram, começaram a desconfiar que se tratava de uma tecnologia muito mais avançada do que qualquer coisa no mercado. Os concorrentes de Musk sentiam o cheiro, mesmo sem ver diretamente. O que estava em jogo era claro. Quem controlasse aquele motor poderia dominar o mercado global de carros elétricos. Os ganhos de eficiência, sozinhos, reduziriam os custos drasticamente, possivelmente tirando os concorrentes dos mercados mais importantes. Além do custo, o motor prometia mais desempenho. Fontes internas dizem que ele poderia permitir carros menores e mais leves viajando mais longe com uma única carga e consumindo menos energia. Essas vantagens mexeriam com as estratégias de produção, campanhas de marketing e até a confiança dos investidores na indústria toda. O efeito ia além da Tesla, ameaçava reorganizar o planejamento de futuro de todas as montadoras. Mesmo dentro da Tesla, a importância do projeto foi sendo compreendida aos poucos. Fontes contam que algumas equipes estavam céticas no início, sem saber se os protótipos poderiam ser produzidos em larga escala. Mas, conforme os testes avançavam, a confiança crescia. As primeiras avaliações indicavam que o motor não só era viável, mas superior de um jeito que a tecnologia atual não conseguia igualar. O desenvolvimento silencioso só aumentava a tensão. Os concorrentes continuavam sem saber, mas dentro da Tesla crescia a sensação de que era inevitável. Aquele motor poderia mudar as regras do jogo por completo. De acordo com informações, a indústria começou a reagir de formas pequenas e cautelosas. Concorrentes ajustaram suas previsões de produção e suas prioridades de pesquisa, tentando adivinhar o que a Tesla poderia lançar. Governos começaram a notar mudanças no comércio e no fornecimento de materiais ligados a baterias. Até investidores, que normalmente só reagem a anúncios públicos, começaram a fazer perguntas discretas nos bastidores. Tudo isso por causa do trabalho silencioso, quase invisível, em cima de um motor cujo potencial completo ainda era desconhecido. A pergunta que ficava era: qual era a vantagem real desse motor? E quão rápido a indústria seria forçada a responder? O desenvolvimento do motor foi cuidadosamente escondido. Cada passo era controlado, cada detalhe compartimentado. Quem teve acesso descreve áreas restritas, onde só um punhado de engenheiros podia entrar. Portas eram trancadas, câmeras de segurança monitoravam cada movimento e os códigos de acesso mudavam com frequência. Até alguns executivos, que normalmente tinham visão completa do que acontecia, foram deixados de fora de reuniões importantes. O sigilo era intencional, pensado para proteger tanto a tecnologia quanto a estratégia por trás do lançamento. Documentos eram limitados e rigorosamente controlados. Os engenheiros trabalhavam com comunicações criptografadas, compartilhando os projetos apenas com quem precisava absolutamente saber. As reuniões, às vezes, eram em grupos pequenos ou fora da empresa para não chamar atenção. Relatos indicam que até funcionários antigos se surpreenderam ao descobrir que o motor existia. Cada decisão, desde os cronogramas de teste até o armazenamento dos protótipos, seguia uma estratégia deliberada de esconderijo. O mundo lá fora não fazia ideia do que estava sendo construído. Segundo as fontes, o segredo criava pressão, mas também focava a inovação. Os engenheiros tinham que resolver os problemas rápido, sabendo que um erro poderia comprometer tanto o projeto quanto a vantagem da empresa. Protótipos eram testados em locais isolados, às vezes em instalações subterrâneas, e cada peça era verificada várias vezes antes de ser aprovada. O cuidado meticuloso e a urgência silenciosa refletiam o poder potencial do que estavam criando. Os concorrentes não tinham ideia da escala. Eles viam pequenas pistas, pedidos de compra estranhos, anúncios atrasados, remessas de materiais de repente, mas nada que revelasse a real capacidade do motor. Analistas tentavam juntar os fragmentos, mas o quebra-cabeça continuava incompleto. O sigilo deu à Tesla tempo para aperfeiçoar o motor e se manter passos à frente. Alguns funcionários temiam que vazamentos pudessem provocar espionagem industrial, processos judiciais ou retaliações estratégicas.
O risco de exposição fazia do silêncio não apenas uma estratégia, mas uma necessidade. Pessoas próximas afirmam que a real dimensão do poder do motor permaneceu escondida, mesmo de muitos dentro da empresa. Enquanto os protótipos avançavam e os testes davam certo, as implicações mais amplas, como aquilo poderia redefinir custos, desempenho e controle de mercado, eram conhecidas apenas por um pequeno círculo interno. A tensão de guardar um segredo daqueles era constante, mas fazia parte de um plano para criar um momento de vantagem decisiva. E o mundo lá fora não estaria preparado para o que viria a seguir. Quando as primeiras dicas do novo motor chegaram aos concorrentes, a reação foi imediata, mas cautelosa. As montadoras começaram a revisar cada relatório interno, cada pedido de patente, cada anomalia na cadeia de suprimentos com uma urgência nova. Reuniões que estavam marcadas para semanas depois foram antecipadas. As equipes de pesquisa e desenvolvimento corriam para tentar entender o que a Tesla estava construindo, tentando imaginar o impacto que aquilo poderia ter no mercado global. Fontes contam que o clima na indústria ficou tenso, quieto, mas urgente. Alguns executivos trataram os boatos como exagero, supondo que a Tesla pudesse estar apenas experimentando, sem vantagem real. Outros, no entanto, entraram em pânico discretamente. Comunicados internos sugerem que empresas rivais começaram a preparar planos de contingência, antes mesmo de qualquer confirmação pública da existência do motor. Analistas rastreavam embarques estranhos de materiais raros e aumentos repentinos na produção das fábricas. Cada pequena pista era dissecada, cada fragmento de informação, estudado para tentar prever o que estava por vir. Relatos indicam que a correria foi além das montadoras. Fornecedores de baterias, desenvolvedores de software e até empresas de logística ajustaram suas estratégias, respondendo a padrões que eram sutis, mas perceptíveis. Governos também começaram a prestar atenção. Alguns questionaram se seria preciso ajustar regulamentações ou políticas de comércio. Em algumas regiões, autoridades entraram em contato direto com pessoas da indústria para tentar obter informações sobre a possível disrupção. O silêncio da Tesla só alimentava a especulação e a urgência, criando um efeito cascata em vários setores. Segundo fontes internas, esse período de reação foi marcado por tensão e incerteza. Equipes trabalhavam sem parar, muitas vezes com informações limitadas, tentando diminuir a distância para o que a Tesla já tinha alcançado. Analistas admitiam que estavam trabalhando com fragmentos de evidências, tentando adivinhar as reais capacidades do motor. A correria revelou o quanto uma única inovação escondida poderia influenciar, mesmo antes de ser amplamente conhecida ou implantada. Mas ninguém sabia quão rápido esse motor poderia mudar tudo. Conforme os boatos sobre o motor se espalhavam para além da Tesla, os efeitos começaram a aparecer de formas inesperadas. Surgiram notícias de atrasos na produção de empresas concorrentes. As cadeias de suprimentos de baterias, metais raros e componentes essenciais começaram a oscilar. Analistas notaram mudanças nos preços e na logística que não seguiam os padrões normais. Esses pequenos sinais sugeriam que o trabalho silencioso dentro da Tesla já estava influenciando a indústria como um todo, antes mesmo de o motor chegar à produção em massa. Países que dependem da exportação de carros elétricos começaram a reexaminar acordos comerciais. Governos monitoravam remessas de materiais críticos, se tentavam entender se as estratégias energéticas nacionais precisariam de revisão. Segundo fontes internas, alguns funcionários de governo contataram fornecedores diretamente, fazendo perguntas sobre prazos de produção e capacidades. O impacto potencial era global, indo além do setor automotivo. Redes de energia, programas de reciclagem de baterias e planejamento de infraestrutura enfrentavam novas incertezas conforme a escala do potencial do motor se tornava mais clara. Os investidores também perceberam as mudanças sutis. Movimentações nas ações, anomalias na produção e relatos de desempenho preliminar indicavam que a Tesla poderia estar muito à frente da concorrência. Embora os detalhes continuassem limitados, o mercado começou a se ajustar, refletindo a antecipação de uma disrupção que ainda não tinha sido totalmente revelada. Fontes dizem que essas mudanças geraram tensão nas redes financeiras e industriais, com empresas tentando prever resultados com base em informações incompletas. Pessoas de dentro afirmam que o motor representava mais do que apenas uma melhoria de desempenho. Ele poderia mudar a forma como os veículos eram fabricados, vendidos e alimentados.
Decisões estratégicas tomadas nas salas de reunião agora tinham que considerar um fator que ninguém fora do círculo interno entendia completamente. A ondulação silenciosa do laboratório da Tesla estava se transformando numa onda que poderia alterar mercados, governos e estratégias corporativas no mundo todo. A indústria já estava em movimento, mas o impacto total ainda estava por ser visto. Mesmo com os planos de produção do motor avançando, ameaças desconhecidas persistiam. Os concorrentes continuavam procurando pontos fracos, examinando cada patente, cada protótipo, cada ajuste na cadeia de suprimentos em busca de pistas. Pessoas próximas contam que as equipes tentavam fazer engenharia reversa do progresso da Tesla, mas o segredo da empresa tornava quase impossível saber o panorama completo. Vazamentos eram raros, rigorosamente controlados e, muitas vezes, propositalmente enganosos, criando uma névoa que mantinha os rivais incertos sobre as reais capacidades do motor. Dentro da Tesla, engenheiros executivos continuavam cientes de que as vantagens do motor poderiam ser temporárias se vulnerabilidades fossem descobertas. Fontes afirmam que cada detalhe, desde a origem dos materiais até a integração do software, era examinado e testado repetidamente. Mesmo pequenos erros poderiam minar a liderança estratégica, o que aumentava a pressão para manter operações impecáveis. As medidas de segurança foram reforçadas, os protocolos de comunicação fortalecidos e os protótipos transferidos para instalações isoladas para evitar exposição. A vigilância silenciosa refletia o que estava em jogo. Não era apenas um motor novo, mas uma ferramenta que poderia remodelar o equilíbrio de poder na indústria de carros elétricos. Governos também continuaram monitorando os desdobramentos discretamente. Autoridades consideraram medidas regulatórias políticas caso as capacidades do motor viessem a desestabilizar os mercados de energia ou automotivo. Relatos indicam que as discussões incluíam planos de contingência para comércio, tarifas e gestão de suprimentos nacionais. O potencial para consequências geopolíticas adicionava outra camada de tensão a uma situação já complexa. Fontes próximas afirmam que a ameaça silenciosa era mais do que apenas competição industrial. Se detalhes vazassem, ou se a produção enfrentasse desafios inesperados, as consequências poderiam ser de longo alcance. Empresas poderiam quebrar, mercados poderiam mudar e a liderança tecnológica poderia ser alterada permanentemente. Mas, por enquanto, a Tesla mantinha sua vantagem, avançando em silêncio, enquanto o mundo tentava alcançá-la.